Olá, eu sou Vanessa Felipe e hoje nós vamos falar a respeito de dois módulos do nosso programa Boas Práticas Bovinos de Corte. Nós falaremos então a respeito da identificação animal e o rastreamento e o controle sanitário, em dois módulos diferenciados. Em relação à identificação animal, nós temos diferentes formas de identificar o animal e com o registro dessas ocorrências que vão acontecendo ao longo da vida do animal, nós temos como buscar essas informações retroativas na forma do rastreamento. Nós sabemos que a identificação e o registro dessas ocorrências, elas vão ser essenciais para avaliar o desempenho dos nossos rebanhos e com isso nos facilitar, nos auxiliar na tomada de decisões em relação às questões de gestão da nossa propriedade. Essas informações que são obtidas ao longo da vida do animal em relação às condições de criação, à oferta dos alimentos que eles tiveram, vão nos gerar um produto livre de resíduos e contaminantes que eventualmente possam comprometer a saúde do consumidor. Nós vamos dividir a nossa apresentação em relação à identificação animal e o rastreamento em dois tópicos, sendo o primeiro uma discussão a respeito das diretrizes relacionadas à identificação e o rastreamento e após isso algumas observações em relação à lista de verificação que nós temos no programa. O que nós devemos observar quando nós tratamos a respeito da identificação? É importante que todos os animais sejam identificados ao nascimento ou, na impossibilidade disto, do máximo até a desmama. E esse sistema que nós vamos utilizar, ele deve garantir que seja verificado e comprovado todas as informações a respeito da história de vida deste animal ou do grupo no qual ele vive. Algumas formas de identificação estão disponíveis hoje no mercado, sendo que as mais comuns são os brincos auriculares, seguido pela tatuagem na orelha, ou ainda o uso de identificadores eletrônicos e algumas observações nós vamos fazer a seguir em relação à marca a ferro quente. Aqui nós podemos observar uma imagem de um animal com uma marcação dupla, com uma identificação dupla, no qual ele usa um brinco com numeração comum e um brinco eletrônico, um bottom. Nós chamamos a atenção para esse tipo de marcação que ele nos dá informações bastante confiáveis, só que nós temos que tomar alguns cuidados, como por exemplo, no local de aplicação, na posição correta na orelha do animal, para que a posição em que seja colocada não favoreça a perda desses dispositivos, ou por formação de granulomas ou mesmo pela formação de miíases, quando essa região fica um pouco lesionada. Temos também um dispositivo para colocação de identificação eletrônica, no caso ali, a identificação por bolos, um transponder administrado na forma de uma sonda, certo? Temos ainda a possibilidade de marcação a ferro quente com os ferros e o tatuador. Lembrando que a marca ferro quente, ela é regida por uma legislação bem antiga, que ainda está em vigor, que é a Lei 4.714, de 29 de junho de 1965. À época, essa lei foi publicada justamente para, vamos dizer assim, proteger o couro do animal, com um pensamento de não deixar marcas no couro que pudessem depreciar o seu valor. Entretanto, hoje em dia, justamente por uma questão de apelo do consumidor, pelo impacto da opinião pública, a marca ferro quente tem sido bastante discutida pela questão da dor que é provocada no animal durante o procedimento. É uma queimadura com uma cicatrização um pouco demorada e isso leva a questões
que impactam a opinião pública. Entretanto, é a única forma que nós temos de uma marcação permanente e inviolável. Sabe-se que por essa lei de 1965, os animais eles só podem ser marcados a ferro quente em determinadas regiões, como é visto na imagem, uma linha imaginária que é traçada abaixo das articulações das patas dos animais, a qual nós chamamos da articulação fêmuro-rótulo tibial das patas traseiras e húmero-rádio cubital nas patas dianteiras, justamente para preservar aquela parte do couro denominada grupom. É permitida também a marcação a ferro na face do animal, vinculada à vacinação contra brucelose e à identificação de animais reagentes. É proibida ainda a marca cujo tamanho exceda 11 centímetros de diâmetro, isso pelaquela legislação antiga que nós temos, sendo ainda proibido o emprego de marca ferro quente por parte dos estabelecimentos de abate para identificação de couros. Entretanto, em algumas situações específicas de mercados que existem outras formas de identificação que são exigidas ou que não são desejáveis. E aí é necessário observar essas normas que podem ser acessadas junto ao Sistema de Identificação, Rastreamento e Certificação, que é estabelecido pelo Ministério da Agricultura. Em relação ao rastreamento, nós falamos a respeito da identificação, que é aquela marca individual, permanente e que não seja possível causar um confundimento nas condições ideais, para que essas informações sejam associadas àquela identificação. No final, o objetivo disso é que nós consigamos rastrear as informações vinculadas àquele indivíduo. Portanto, nesse quesito de identificação animal, é necessário que durante o rastreamento para que o rastreamento possa ser realizado, é necessário mantermos um registro individual atualizado de cada animal, onde conste informações a respeito de nascimentos ou de óbito deste, a respeito de condições sanitárias desses animais, o desempenho produtivo e reprodutivo, o fornecimento de suplementos, sejam eles minerais, proteicos ou ainda de promotores de crescimento, e todas essas informações vão estar associadas àquele indivíduo, para que mais adiante nós possamos rastrear essas informações, termos esse histórico de cada animal. É necessário ainda que sejam mantidos atualizados os arquivos ou as fichas de controle sanitário, tanto preventivo quanto curativo de cada animal, ou ainda do lote, no caso de o lote inteiro ser sujeito ao mesmo procedimento. É necessário, então, que nós mantenhamos atualizados todos os arquivos ou as fichas de controle sanitário, seja este preventivo ou curativo, para cada indivíduo ou lote, informando a data da ocorrência e outras informações necessárias a respeito da situação ou daquele evento, os dados do medicamento ou do produto utilizado para corrigir ou prevenir o problema ou a enfermidade, como, por exemplo, a dose do medicamento utilizado, o nome deste, o número da partida e o lote de preferência, no caso de que nós tenhamos que buscar informações a respeito deste medicamento após um período determinado, a data de validade do produto. Todas essas informações vão justamente alimentar o possível rastreamento quando necessário. É ainda importante que seja exigida a guia de trânsito animal, seja no ingresso desses animais ou mesmo na saída destes. Todas essas são informações que nos facilitam a gestão da propriedade. A questão da GTA, ela pode apresentar algumas particularidades dependendo do estado, mas via de regra as informações são bastante semelhantes.
É necessário ainda respeitar a quarentena quando animais são comprados e são introduzidos na propriedade. Isso justamente para evitar que, no caso deste animal ter alguma enfermidade que não esteja aparente, este animal não represente um risco maior para os outros animais do rebanho. Um ponto importante também de termos essas informações disponíveis, de preferência em tempo real, é que, no caso de solicitação pelo sistema veterinário oficial ou mesmo por auditores do sistema de rastreamento do Ministério da Agricultura, a propriedade consiga fornecer essas informações capazes de sanar quaisquer dúvidas para essas entidades. Um outro ponto muito importante é comunicar à certificadora toda e qualquer movimentação de animais, seja para compra, para venda, para participação em feiras, para abate, sendo necessário para isso informar o número de cada animal e a cópia das GTAs aos quais esses animais estavam vinculados. Agora nós vamos falar a respeito dos pontos de controle a serem observados na nossa lista de verificação. Para a identificação animal e o rastreamento, nós temos 3 pontos a serem controlados, sendo 2 deles obrigatórios e um deles altamente recomendado. Em relação ao ponto 911, nós devemos observar o seguinte: se nessa propriedade todos os animais são identificados até a idade de desmama ou ainda no caso da compra desses animais. É um item aplicável, obrigatório, e é interessante nós observarmos a identificação dos animais a campo e ainda observarmos as planilhas de registro e cruzarmos essas informações. Então, nós vamos até os lotes de animais, verificamos o tipo de identificação, se existe mais de um ou um, se essa identificação ela é bastante visível, e observarmos também as planilhas do registro. No quadro que é destinado à descrição das evidências, podem ser adicionadas imagens, fotos, mostrando justamente o tipo de identificação utilizado e alguma evidência que seja necessário para que o proprietário utilize para correção no caso de não conformidade. No item 912, nós vamos observar se a forma de identificação e os registros efetuados, eles possibilitam justamente o rastreamento, ou seja, o levantamento do histórico de vida de cada animal desta propriedade. Da mesma forma, é um item aplicável e obrigatório. E aí nós devemos verificar a forma de identificação individual e os registros que estejam disponíveis na propriedade. Da mesma forma, descrevendo evidências a respeito de conformidades ou não conformidades. No item 9.1.3, nós vamos observar se aquela marcação a ferro quente, seja nos novilhos ou novilhas destinados ao abate, ela é feita apenas nos locais permitidos pela legislação em vigor, naquela linha imaginária das articulações das patas dianteira e traseiras, com a finalidade de preservar a região mais nobre do couro, denominada groupon. É um item altamente recomendado e nós devemos ir a campo e verificar os locais dessas marcações. Entretanto, no caso de compra de animais externos à propriedade, nós devemos observar se essas marcas do proprietário antigo podem estar em locais corretos, mas a marca do novo proprietário, a identificação deste, eles devem atender àquela legislação que nós comentamos, só podendo fazer a identificação nos locais permitidos. Recomenda-se aqui que sejam descritas evidências e adicionadas imagens, no caso de não conformidades, para que o proprietário seja capaz de identificar e corrigir os problemas em situações próximas.
Passamos agora ao módulo de controle sanitário. Em relação ao controle sanitário, nós vamos verificar quais são as medidas preventivas e curativas em relação aos animais e que são recomendadas para melhorar o desempenho do rebanho, fazendo com que nós tenhamos a produção de alimentos seguros e saudáveis para o consumidor. Sabemos que a ocorrência de doenças ela prejudica o desempenho do rebanho e compromete a qualidade da carne e do couro, além de uma parte muito importante que é a possibilidade de transmissão de zoonoses, que são doenças transmitidas dos animais para o homem. Todos esses fatores, eles tendem a prejudicar a comercialização dos produtos e, além disso, favorecer a imposição de barreiras sanitárias pelos mercados consumidores quando o nosso produto não está de acordo com as exigências desses mercados. Nós vamos dividir este módulo em 3 partes, falando inicialmente a respeito de diretrizes relacionadas ao controle sanitário, a partir daí, medidas preventivas de controle sanitário, falando um pouco a respeito de doenças importantes na produção de bovinos, além de alguns detalhes a respeito de boas práticas de vacinação e do descarte de carcaças. E ao final, nós vamos comentar a respeito dos pontos de controle da nossa lista de verificação que estão associados ao controle sanitário. Iniciando então pelas diretrizes que são relacionadas ao controle sanitário. É importante que nós tenhamos disponível na propriedade um calendário de controle sanitário ou, preferencialmente, um calendário de controle de manejos, no qual sejam abordados os manejos produtivo, reprodutivo, nutricional e zootécnico. É importante que nós tenhamos também fichas de controle sanitário preventivo e curativo individuais ou por lote. Observamos aqui que, neste ponto, o item de controle sanitário ele está intimamente ligado à questão da identificação dos animais. É importante também, é fundamental, a participação de um médico veterinário para orientação técnica dos procedimentos nessa propriedade. Na produção de bovinos, nós temos 3 programas que regem justamente a questão sanitária desses animais, sendo o Programa Nacional de Erradicação e Prevenção da Febre Aftosa, o Programa Nacional de Controle de Erradicação da Brucelose e da Tuberculose e o Programa Nacional de Controle da Raiva dos Herbívoros e outras encefalopatias, que trata a respeito da raiva dos herbívoros e da encefalopatia espongiforme bovina e da scrape dos ovinos. É muito importante para que os programas sejam efetivos que aquele indivíduo que vai estar justamente na ponta da cadeia, que é o trabalhador rural, seja capacitado continuamente em relação a pontos importantes da produção. Para quê? Para que ele seja capaz de observar alterações nos animais, alterações do comportamento normal desses animais e, uma vez detectado, uma vez observadas essas alterações, que ele possa realizar a comunicação ao responsável técnico para que este informe ao serviço veterinário oficial, no caso de suspeita de doenças de notificação obrigatória, como no caso febre aftosa, brucelose, tuberculose e doenças neurológicas. Além da capacitação dos responsáveis pelo manejo dos animais, é interessante, caso possível, que esta propriedade seja aderida ao programa para certificação de propriedades livres ou monitoradas para a brucelose e tuberculose. Da mesma forma que no item de identificação, toda e qualquer movimentação e transporte de animais, independente da finalidade, deve ser acompanhada por uma guia de trânsito animal. É fundamental também que todas as vacinas e os medicamentos utilizados no rebanho sejam
aprovados e reconhecidos pelo Ministério. É importante observar as recomendações técnicas para a utilização destes produtos, tanto em relação à aplicação, à conservação e o armazenamento destes produtos. É importante também observar o prazo de carência dos medicamentos utilizados no rebanho antes do envio dos animais para o abate, justamente porque alguns deles dependem desse período de carência para a liberação do abate. Em relação ao tópico de medidas preventivas de controle sanitário, nós vamos falar algumas informações sobre determinadas doenças relacionadas aos programas nacionais ou ainda doenças de importância durante a produção. A febre aftosa, ela está contida no Programa Nacional de Erradicação, de Controle e Erradicação, e é importante lembrar que é responsabilidade do produtor a participação nas campanhas de vacinação, de respeito aos prazos, da forma de utilização e também da informação a respeito da aplicação da vacina perante ao órgão oficial. Nós temos hoje no Brasil duas situações. Estados que têm um status sanitário definido como livre de aftosa com vacinação e estados não livres. Nesses casos, a vacinação deve ser realizada conforme a determinação do Ministério da Agricultura e a comprovação da vacinação encaminhada aos órgãos locais de vigilância sanitária, atendendo às datas determinadas pelo Ministério e as condições para aplicação. Outra situação que nós temos no país é o status sanitário de livre de febre aftosa sem vacinação. Hoje, nós temos apenas o estado de Santa Catarina nessa situação, onde é proibida a aplicação da vacina contra a febre aftosa em qualquer animal. Falamos agora em relação à raiva, que está contida dentro do Programa Nacional de Controle da Raiva dos Herbívoros e outras encefalopatias. O ponto focal da raiva no país hoje continua sendo o morcego hematófago chamado Desmodus rotundus. Ele é capaz de albergar o vírus rábico. Nós podemos observar o vírus rábico numa imagem de microscopia eletrônica. E esse animal ele é capaz de veicular o vírus para outros animais por meio da mordedura e esfoliação sanguínea. É importante lembrar que a raiva é uma zoonose muito importante, uma vez que ela está vinculada a raríssimos casos de sobrevida. Ela é transmitida por morcegos hematófagos e é obrigação do Serviço Veterinário Oficial o controle de abrigos desses animais. Ou seja, a população comum não deve interferir no caso de localização de abrigos desses animais, mas sim notificar o Serviço Veterinário Oficial. É importante também que existe vacina disponível para utilização em animais no caso de ocorrência da doença em áreas endêmicas. E nesse caso, o veterinário responsável deve notificar ao Serviço Veterinário Oficial a utilização da vacina. Passamos agora à brucelose, que também é uma zoonose. Ela é possível ser transmitida ao homem. E chamamos a atenção aqui o cuidado ao manipular a vacina, pois ela é viva e pode contaminar o aplicador. Devem ser vacinadas apenas fêmeas bovinas e bubalinas em uma dose única. E nós temos duas possibilidades, ou a utilização da amostra B19 em fêmeas de 3 a 8 meses de idade, ou ainda a utilização de vacinas preparadas a partir da amostra RB51 em fêmeas acima de 8 meses de idade. A aplicação e a responsabilidade de aplicação dessas vacinas fica a cargo de médicos veterinários
cadastrados pelo Serviço Veterinário Oficial, os quais podem ter sob sua responsabilidade aplicadores treinados para essa função. É necessário ainda que este veterinário cadastrado emita atestados de vacinação contendo a identificação destes animais. Ainda sobre a brucelose, partindo agora para a parte de diagnóstico, não na parte de prevenção, um médico veterinário habilitado pelo Serviço Veterinário Oficial, ele é responsável pela realização de testes para diagnóstico da doença, sejam eles testes de triagem ou testes confirmatórios, e a emissão de laudos sanitários. Nós temos algumas imagens aqui para demonstrar a realização do exame de triagem, o exame de diagnóstico de triagem, utilizando antígeno acidificado tamponado. É fundamental para o controle da doença dentro dos rebanhos que não sejam introduzidos animais sem que sejam exigidos os laudos sanitários negativos para a brucelose, ou seja, animais reagentes à doença, eles devem ser eliminados. Fica a critério do produtor aderir ou não ao programa de certificação de propriedades livres ou monitoradas para brucelose e tuberculose, e essa decisão ela está muito relacionada às condições daquele rebanho naquele momento. Passamos agora a tratar a respeito da tuberculose, que é transmitida pelo Mycobacterium e também está inserido dentro do Programa Nacional de Controle e Erradicação de Brucelose e Tuberculose. Assim como para a brucelose, é facultado ao produtor aderir ao programa de certificação de propriedades livres ou monitoradas para essas doenças. A tuberculose também é uma zoonose e, da mesma forma que a brucelose, o diagnóstico da tuberculose ele só pode ser realizado por médicos veterinários habilitados pelo Serviço Veterinário Oficial. E o diagnóstico hoje é feito por meio do teste de tuberculina, um teste intradérmico, no qual o médico veterinário habilitado fica responsável pela emissão dos laudos sanitários. Nós podemos aqui verificar a utilização, a realização de um teste intradérmico duplo comparativo no pescoço de um animal. As clostridioses são doenças relacionadas a bactérias anaeróbias e estão relacionadas a diferentes quadros clínicos, como botulismo, carbúnculo sintomático, gangrena gasosa, tétano, enterotoxemia e hemoglobinuria bacilar dos bovinos. As clostridioses elas não estão amparadas por nenhum Programa Nacional de Controle de Doenças. Entretanto, justamente por causarem perdas significativas nos rebanhos, é importante se atentar à forma de controle destas doenças dentro dos rebanhos. Vale lembrar que existem vacinas polivalentes no mercado e é muito importante que o responsável técnico atente para o fato de que qual clostridiose está relacionada ao quadro clínico e se aquele produto que está sendo utilizado, ele contém os antígenos que vão proteger para aquela doença. É recomendado que sejam vacinados os bezerros com uma dose e um reforço cerca de 21 a 30 dias após, e a vacinação anual de todos os animais adultos. Durante a aplicação da vacinação, nós temos um período negativo no qual esses animais não estarão protegidos de uma forma significativa, que é um período por volta de 2 semanas, no qual esses animais não devem ser colocados em ambientes contaminados, onde haja um maior risco de desenvolver a doença. As clostridioses, elas estão muito relacionadas a carências minerais, por isso é tão importante a suplementação mineral correta destes animais.
Outro fato que é fundamental para o controle das clostridioses é a eliminação de carcaças, uma vez que os animais acabam tendo acesso a carcaças que eventualmente fiquem à disposição e acabam se contaminando com esses patógenos. A leptospirose também é uma zoonose importante e vale lembrar que existem vacinas polivalentes no mercado. Recomenda-se, então, que sejam vacinados os bezerros com uma dose e um reforço, via de regra, no mesmo momento que são feitas as vacinas dos animais mais jovens, e a vacinação de adultos, seja na forma anual ou semestral, a critério do médico veterinário. Além da vacinação, outro ponto fundamental para o controle da leptospirose é o combate ou controle dos roedores, que está diretamente ligado ao armazenamento de alimentos, principalmente rações. Além da vacinação, do controle de roedores, é muito importante que se proceda à limpeza e à desinfecção dos bebedouros, uma vez que estes podem ser fontes de contaminação da leptospirose para os rebanhos. Da mesma forma, deve ser evitado o acesso desses animais a açudes e fontes naturais de água. E a última doença para a qual nós chamamos a atenção são duas formas da mesma doença, a teníase ou a cisticercose. Como isso acontece? No caso do homem ou animais ingerirem alimentos ou água contaminados com ovos do parasito, esses indivíduos correm um risco de desenvolverem a cisticercose. Da mesma forma, se o homem ingere carne contaminada com as larvas do parasito, ele vai desenvolver a teníase ou solitária e a cisticercose ou canjiquinha, que é observada na forma de grânulos na musculatura. Como controlar a doença? Por meio da vermifugação dos animais e ainda a vermifugação de pessoas que vivem na área rural, principalmente de trabalhadores rurais que lidam diretamente com os animais. Isso tudo conforme orientação médica. É importante ainda a disponibilidade de banheiros em pontos estratégicos da propriedade, justamente para evitar que as pessoas defequem em locais impróprios. Lembrando sempre que o tratamento de esgoto é uma forma também importante de controle. Assim como em outras enfermidades, vale lembrar que deve-se evitar que os animais tomem água de fontes contaminadas com esgoto humano não tratado. Passamos agora às boas práticas de vacinação, que estão relacionadas a 3 pontos fundamentais, que é a conservação dos produtos, a contenção dos animais e a aplicação propriamente dita, no qual nós vamos abordar questões sobre higiene e técnica. A conservação não é apenas na propriedade, ela também é fundamental na revenda, durante o transporte da revenda até a propriedade, na propriedade e durante os trabalhos de aplicação. Vale lembrar que, para a maioria das vacinas, a forma de conservação recomendada é que elas sejam mantidas em ambiente refrigerado de 2 a 8 graus. Nós utilizamos uma média de 4 graus, que é a temperatura de um refrigerador doméstico. Não devem ser congeladas e, durante os trabalhos, elas devem ser mantidas em caixas térmicas com gelo. Recomendamos também não congelar as vacinas. Durante o transporte e durante a utilização das vacinas, é recomendado que elas permaneçam nessa condição de refrigeração, o que pode ser alcançado
pelo armazenamento dos frascos de vacina em caixas térmicas na proporção de 1 parte de vacina para 3 partes de gelo. Em relação à contenção, nós recomendamos que os animais sejam contidos individualmente para aplicação de vacinas. Sabe-se hoje que o tempo que se gasta para vacinar animais individualmente é o mesmo tempo que se gasta para se vacinar animais no corredor. Fazendo essa aplicação individual com contenção de animal por animal, nós vamos observar uma redução de quebra de agulhas, de refluxo do medicamento, de perda de doses e mesmo acidentes com trabalhadores e animais, uma vez que nós vamos estar trabalhando em condições mais controladas, nas quais nós podemos realizar o trabalho de uma forma muito mais criteriosa. Lembramos que as vacinas elas só devem ser aplicadas nos locais corretos recomendados pelo fabricante, com a orientação do médico veterinário, justamente para evitar a formação de lesões e, com isso, a redução do rendimento da carcaça em frigorífico e a depreciação do valor comercial deste produto. Durante a aplicação da vacina propriamente dita, 2 pontos são destacados, que é a higiene e a técnica, sendo a higiene tão importante ou mais do que a própria técnica. E para isso nós lembramos que o aplicador deve manter as suas mãos limpas durante todos os trabalhos, evitando o acúmulo de sujeira. Em caso em que isso aconteça, vá, lave as mãos e volte ao trabalho. Evitando pontos de aplicação no animal onde exista acúmulo de sujeira, seja de fezes, seja de barro, porque no momento que eu aplico a vacina, eu vou estar levando junto com a agulha aquela sujeira que está acumulada para dentro da pele ou do músculo do animal. E a tendência disso é a formação de abscessos. Lembrando que outra forma de controlar essas reações inflamatórias é justamente fazendo uma adequada desinfecção das pistolas e das agulhas. Nós recomendamos que se utilize a fervura durante 15 minutos, adicionando esses equipamentos à água fervente e contando-se 15 minutos a partir disso. Após, esses equipamentos devem ser mantidos em local limpo durante todos os trabalhos. Ao final, os equipamentos devem ser limpos novamente antes de serem armazenados. Nunca devem ser utilizadas agulhas tortas, enferrujadas e com pontas rombudas, pois além de comprometer as questões inflamatórias, a possibilidade de formação de abscessos, nós vamos estar interferindo também com questões relativas ao bem-estar animal, justamente pela dor causada por esses eventos de abscessos ou mesmo uma agulha rombuda, ela acaba provocando mais dor do que uma agulha com um bisel cortante. Sobre a técnica de aplicação de vacinas. Assim como em outras atividades, a capacitação dos vacinadores, ela é um ponto crítico. E essa capacitação ela deve ser renovada continuamente, justamente por aquela tendência do profissional, com o tempo, ir deixando de prestar atenção em pontos que são muito importantes. Não devem ser vacinados aqueles animais que estejam doentes ou estressados ou que foram submetidos a uma longa caminhada. É recomendável, então, que esses animais descansem ou se recuperem antes da aplicação da vacina. Além daqueles cuidados que nós já comentamos a respeito de higiene e da conservação das vacinas, um dos pontos críticos também é a aplicação da vacina no animal. Nós recomendamos que eles sejam contidos individualmente e aqui nós podemos ver
que o animal ele vai se ambientando ao tronco, alguns animais mais reativos do que outros. Nós reposicionamos esse animal no tronco de contenção e aí o aplicador pode proceder à inoculação da vacina, nesse caso aqui, a administração subcutânea, puxando a prega de pele. Além da administração subcutânea, que é abaixo da pele, nós também temos outra forma de administração, que é a injeção intramuscular, no qual a vacina ela é aplicada dentro do músculo do animal, também na tábua do pescoço. Vemos aqui o animal reposicionando, e aí nós temos uma condição de trabalho mais confortável e segura, tanto para o animal quanto para o aplicador. Segue a vacina e libera-se o animal logo em seguida. Na técnica ainda, nós podemos lembrar a respeito das instruções de uso do fabricante da vacina. Sejam a data de validade, seja a dose recomendada e todas aquelas situações que já foram verificadas pelo fabricante para que esse produto consiga estimular a melhor resposta imunológica do animal. É importante que a cada recarga o frasco da vacina seja agitado para que ela permaneça na mesma composição. Lembrando que recomendamos que seja realizada a troca de agulhas a cada 10 animais ou ainda a cada recarga, que é uma forma mais fácil de controlar a troca de agulhas. Não esquecendo que a calibração das pistolas também é um ponto que pode interferir na resposta do animal. Via de regra, as pistolas tendem a, principalmente as pistolas automáticas, elas tendem a ir perdendo essa calibração e inoculando uma dose menor do que aquela que é recomendada. Em relação ao descarte de carcaças, nós vamos discorrer sobre 3 pontos: a proteção da saúde do trabalhador, a proteção do meio ambiente e situações relacionadas ao próprio descarte, seja os cuidados gerais que nós devemos tomar e as técnicas disponíveis. Em relação à saúde do trabalhador, nós podemos destacar 3 pontos principais. O primeiro deles é a recomendação de equipamentos de proteção individual, como, por exemplo, luvas e botas de borracha durante a manipulação de carcaças ou partes de animais. A desinfecção desses EPIs após o uso. E com essas medidas, nós pretendemos reduzir o risco de contaminação desses trabalhadores por doenças transmissíveis que nós comentamos anteriormente, como as zoonoses. Em relação à proteção do meio ambiente, nós destacamos que o local destinado para o enterro das carcaças ou partes de animais, ele deve estar distante de cursos de águas superficiais, justamente evitando áreas com inclinação acentuada do terreno para reduzir o risco de contaminação de lençóis freáticos que abastecem fontes de água de uso humano ou animal, principalmente em caso de morte por doenças infecciosas, morte ou abate provocado por doenças infecciosas. Em relação ainda ao descarte, alguns cuidados gerais aos quais nós devemos prestar atenção é que as carcaças não devem ser deixadas a céu aberto, uma vez que elas vão estar disponíveis a moscas e outros animais que vão acabar carreando micro-organismos patogênicos não desejáveis para o ambiente e outros animais. Recomendamos ainda que as carcaças não sejam arrastadas, justamente para evitar a contaminação da área, principalmente em caso de morte ou abate provocado por doenças infecto-contagiosas. Para isso, recomendamos transportar essa carcaça até o local de descarte, no caso de não ser possível
eliminar a carcaça no local. Se essa carcaça for transportada em um veículo, é importante que esse veículo seja desinfectado após os trabalhos. Passamos agora a algumas possibilidades, algumas alternativas para a eliminação dessas carcaças. Uma delas é termos uma cova com uma profundidade mínima de 1,5 m, no qual sejam depositadas as carcaças ou partes, as quais devem ser cobertas com terra, justamente para evitar o acesso de outros animais a esses materiais. Outra forma é colocar essas carcaças dentro de uma cova, da mesma forma, e proceder à queima total deste material. Podem ser utilizados materiais combustíveis para facilitar a destruição. No caso de não ser possível abrir uma cova para a eliminação dessas carcaças, lançarmos mão de uma alternativa, que é a formação de aceiros ao redor da carcaça, impedindo que o fogo se espalhe, e procedendo também à queima total dessas carcaças ou partes. Ou ainda a utilização de compostagem na propriedade. Passamos agora aos pontos de controle da nossa lista de verificação em relação ao tópico controle sanitário. Em relação aos procedimentos gerais sobre o controle sanitário, os pontos que devem ser observados são o 10.1.1, no qual o questionamento é que se a propriedade possui um responsável técnico para a elaboração do calendário de controle do rebanho e para a capacitação dos colaboradores, dos trabalhadores rurais, nos procedimentos a serem utilizados no controle sanitário. É um item obrigatório e a forma de verificação é solicitar este calendário, assinado pelo médico veterinário responsável, e observar os registros de capacitação destes colaboradores. A forma de descrição das evidências pode ser o registro fotográfico adicionado ao quadro correspondente. Em relação ao item 10.1.2, é que, se as vacinas e os medicamentos utilizados no controle sanitário são provenientes de empresas idôneas, que garantem a sua procedência e a qualidade. Da mesma forma, é um item obrigatório e nós devemos verificar se os produtos estão registrados no Ministério da Agricultura, com observação do selo na embalagem, e descrever evidências, nesse caso, se houverem inconformidades. No item 10.1.3, é se existe um registro e se mantém atualizado o cadastro de todas as vacinas e medicamentos utilizados no controle sanitário do rebanho. É um item obrigatório e deve ser verificada a existência desses registros, seja pela identificação dos animais e dos lotes no qual este produto foi aplicado, a data dessa administração e a validade do mesmo, descrevendo as evidências. No item 10.1.4, se na propriedade é registrado e atualizado o cadastro de todos os produtos utilizados no controle sanitário curativo dos animais, ou seja, no tratamento destes. É um item altamente recomendado e deve ser verificada a existência desses registros, como, por exemplo, a identificação dos animais, dos produtos utilizados, da data de aplicação e a validade destes. Passamos agora aos pontos de verificação relacionados ao uso de vacinas. Temos 2 pontos obrigatórios, sendo o 10.2.1, se as vacinas são mantidas da forma recomendada pelo fabricante durante o seu armazenamento e o transporte até o momento da aplicação. A forma de verificar é observando a existência de caixas térmicas para transporte e manutenção de vacinas no momento do uso.
E ainda se as condições do refrigerador de armazenamento das vacinas, que deve ser mantido em média de 4 graus, está sendo atendida. E ainda a existência de termômetros de máxima e mínima para controle da temperatura, descrevendo evidências que podem ser no formato de registros fotográficos. E ainda como é feita a seleção, a higienização e a desinfecção das agulhas e a verificação da calibração das pistolas, lembrando que não devem ser utilizadas agulhas em más condições de conservação. É importante verificar o estado das agulhas e das pistolas e se a limpeza e a higienização dessas são efetuadas de acordo com as recomendações técnicas de desinfecção por fervura, de manter as agulhas em boas condições e ainda verificar se o volume que é eliminado pela pistola de vacinação realmente corresponde à dose recomendada. Em relação ao descarte de carcaças, nós temos 3 pontos. O 10.3.1 é saber qual o procedimento é utilizado para o descarte de carcaças e outros resíduos de origem animal na propriedade, justamente para que sejam evitados os riscos à saúde humana e do rebanho, e também para evitar o risco de contaminação ambiental. A forma de verificação é a observação do local onde essas carcaças são depositadas. Esse local ele deve ser protegido, deve estar longe de áreas de preservação permanente, as APPs, e de cursos de água. Lembrando que nunca devem ser arrastadas carcaças pelas pastagens, justamente para evitar a contaminação ambiental. Podem aqui também ser disponibilizadas imagens do local. No item 10.3.2, se os encarregados pelo controle sanitário do rebanho, os tratadores, são devidamente treinados pelo responsável técnico e se eles têm conhecimento dos riscos e dos procedimentos adotados. É um item obrigatório e nós devemos observar os comprovantes dos treinamentos, os certificados emitidos pelo responsável técnico ou alguma outra entidade de capacitação, sendo as evidências descritas. No item 10.3.1, se a movimentação de animais entre os estabelecimentos, independente da motivação, está acompanhada pela Guia de Trânsito Animal, pela GTA. E se esse transporte é comunicado aos órgãos de defesa sanitária, ao Serviço Veterinário Oficial, no prazo estabelecido. Também é um item obrigatório e devem ser verificados os registros de movimentação de animais e a comunicação aos órgãos de defesa em tempo hábil. Concluímos aqui a parte de identificação animal e controle sanitário do programa Boas Práticas Agropecuárias. Concluímos aqui os módulos de identificação animal e rastreamento e controle sanitário do programa Boas Práticas Agropecuárias.